mandou uma sua mensagem. Nosso programa de hoje, a gente está conversando sobre os reflexos desta quarta-feira, 1º de fevereiro, a posse de deputados estaduais, deputados federais, senadores e presidência dessas casas legislativas. Você participa com a gente. Carlos Santos responde sua pergunta. Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Participe, tem assunto, a reeleição de Arthur Lira, nesta quarta-feira, não é surpresa, né? A eleição já acabou? A votação? Já acabou. Já acabou, né? Pois é, ele conseguiu unir em torno de sua candidatura um grupo de 20 partidos que formalizou o bloco parlamentar de sustentação à chapa do deputado alagoano. Juntos, os partidos têm 496 dos 513 deputados federais. E a votação, Vunuvo, como é que ficou? A votação, o Arthur Lira, ele teve 464 votos. Então, realmente aí uma votação bastante expressiva aí do Arthur Lira, que foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados para os próximos 2 anos. Pois é. Só registrando aqui um parêntese, que todas essas imagens que vocês acompanharam foram das TVs oficiais dessas casas legislativas. No primeiro bloco, a TV Assembleia, segundo bloco, TV Senado, e essas imagens que vocês estão vendo da TV Câmara, da Câmara Federal, certo? Olha, o Arthur Lira, ele fez parte da base de Bolsonaro nos últimos anos. Mas no dia 30 de outubro, a partir de 8 e pouco da noite, ele já era Lula desde criancinha, no seu primeiro discurso ali, logo depois do resultado final da eleição. E articulou votações ainda em dezembro em favor ali do novo governo, em pautas que eram interessantes para o novo governo Lula, e articulou-se ali, incluindo neste grande bloco em torno do seu nome, o PT e o PL. Arthur Lira ali, que vem demonstrando também uma boa capacidade de articulação, de conversa e diálogo ali na casa. Dá para confiar em Arthur Lira agora, Lula, mesmo com a vitória do nome que ele apoiou? Eu acho que dá para Lula confiar em Janja. Confiar em Arthur Lira, bom, é uma questão... É o seguinte, ele é o presidente da República, Arthur Lira, presidente reeleito da Baixa Câmara, ou Câmara Federal. As relações institucionais podem avançar muito, porque são políticos experientes, né? Bem diferente da turma de goela, da cotovelada, do esculacho. Então, é outro nível de conversação. Mas não se pode esperar, por exemplo, de Arthur Lira, a postura de um aliado fiel. Ele não é aliado fiel, ele é aliado pontual. Isso precisa ficar muito claro. Se as coisas avançarem com afinação entre governo e Arthur Lira, Câmara Federal, beleza. Se em algum momento houver uma obstrução desse canal de diálogo, não tenha dúvida que Arthur Lira vai criar dificuldades para o governo. A gente falando de Câmara Federal, eu trago aqui os nomes dos deputados reeleitos: Benes Leocádio, General Girão, João Maia, Natália Bonavides. Os novatos: Fernando Mineiro, Paulinho Freire, Robinson Faria, Sargento Gonçalves. E Mossoró, sem representatividade na Câmara Federal, Carlos Santos. Isso é reflexo, gente, de um quadro político de desmanche de um modelo. Um modelo que praticamente rosado contra rosado. Vocês observam que a partir de 2014, para ser mais claro, nas eleições, esse desmanche, primeiro com 3 candidaturas, vocês se lembram, a federal, né? Acho que Fafá, Beto e Sandra, né, em 2014. Isso. Então, começa por aí. Na eleição passada, por exemplo, Beto foi eleito e se manteve no mandato por amparo judicial, né? Terminou o processo eleitoral, começou o mandato, etc. Terminou o mandato de Beto e o caso não foi resolvido no âmbito do TSE. Gente, isso é pouca vergonha.
E aqui não é juízo de valor que Beto esteja certo ou errado. É decidir, mano. A justiça lenta, a justiça que não decide, ela já está errada. Ela já está fazendo mal. Ela fez mal. Agora perdeu o objeto. Vai julgar o quê? O ministro pegou o processo, botou a bunda em cima, deu uma liminar favorável a Beto e acabou o mandato. Pronto, terminou já. Decidiu o quê? Tem o que decidir, né? E qual é a leitura que você faz dessa nova bancada federal do Rio Grande do Norte? Olha, de novo é uma bancada que eu acho que carece de nomes de melhor preparo. Poderíamos ter uma bancada melhor. Mas a minha expectativa, ou pelo menos a minha torcida, expectativa não, é que tenhamos uma bancada que seja capaz de defender interesses comuns. Nós tivemos, nesse mandato anterior, parlamentares que passaram 4 anos com defesas de pautas praticamente ideológicas, contra ou a favor de alguém. E o Rio Grande do Norte entrega a própria sorte. Nós tivemos deputado mandando emenda para fora do Estado, para outros estados. Isso é um crime, gente. Esses recursos são do Rio Grande do Norte, do povo do Rio Grande do Norte. Isso é constitucional. O deputado federal é eleito para representar o povo do seu estado, não é o povo do outro estado, não. Aí você pega uma emenda e manda para outro estado e o eleitor acha isso normal. Eu prefiro entender que é só burrice. Ô, Carlos, a gente falando que Mossoró perdeu essa vaga na Câmara Federal, quem que você acha que vai ficar mais próximo de representar o povo moçoroense em Brasília? Olha, eu entendo que essa questão de representar o povo de Mossoró está muito relacionado com a própria visão desses parlamentares. Mossoró tem o 2º maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte. Você desprezar um colégio eleitoral dessa envergadura, às vezes você percorre aí 30 municípios catando voto e você pode ter em Mossoró. Então, primeiro é a visão desses parlamentares. A gente tem aqui já algumas participações, eu estou tentando organizar, viu? Caquinha da Odete Rosado já mandou um alô aqui, muito obrigada, querido, pela audiência. E a gente tem aqui a participação da Rosineide. Rosineide nunca mais tinha participado, mas Carlos Santos senta aqui, ela sempre participa. Olha, ela diz, penso que Lula não perdeu com os resultados. Ele pode confiar nesses eleitos? A gente já tinha falado mais ou menos sobre isso, né? Só em Janja, né? Janja, seguro, parece que é seguro. João, diretor da UPA do BH e toda a equipe, muito obrigada pela audiência. Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato, disse que hoje o programa está de parabéns porque Carlos Santos é o cara. Eita, tá bom demais. A gente tem a Santana aqui, parabeniza pelo entrevistado Carlos Santos. Já ia mandar um alô para ela, Santana do Valfredo. Santana, muito obrigado por sua audiência. Nós nos conhecemos há alguns meses, né? E ela reclamou porque eu estava mandando um alô para uma Santana, não é errada, mas outra Santana. Mas um alô para as 2 Santanas. A Santana do Valfredo e a Santana do restaurante Dona Teca. Ela está aqui dizendo, não perco por nada essa entrevista, pena que liguei agora à TV. 2 coisas então, segue a gente no Instagram para ver a programação do dia e pode assistir também a nossa reprise a partir das 23 horas, Manu? 22h40. 22h40, você pode ver nossa reprise, mas pode também conferir amanhã no YouTube, canal do... no nosso canal do YouTube, TCM-HD, organizei aqui. TCM-HD, você vai lá nas playlists e procura o Cenário Político, você vai acompanhar todos os programas Cenário Político, pode reassistir aí todas as edições do nosso programa. Vanúvio. Carol, eu estou aqui com um alô para o Daniel Zumba, que está nos assistindo, tirando foto, dizendo que está sempre ligado aqui no Cenário Político TCM. Eu recebi foto, Carol, lá do Teatro Municipal de Juiz Rosado, né? O Teatro Municipal que acontece agora uma solenidade da Semana Pedagógica. Sim. Recebi uma foto de Alisson conversando com Eliette, presidente do Sindicerpo, e no meio ali o Laurence Amorim. Será que estavam falando sobre o piso do magistério? Pois é. Provavelmente. Está acontecendo agora esta solenidade do teatro. Que bom, conversa civilizada é sempre muito importante. E ali no dispositivo, né, como se fala, eles estavam falando antes dos discursos ali, possivelmente sobre o piso. Então, está acontecendo, a gente espera que tenha uma notícia positiva aí para os professores dos próximos dias, viu, Carol? Estava marcado um ato dos professores, dos profissionais da educação,
para essa abertura da Semana Pedagógica. Então, amanhã a gente vai trazer essa movimentação para você. Vamos trazer também novidades sobre a sessão de abertura dos trabalhos da Câmara Municipal, porque a gente ainda tem muito assunto para conversar e tem participação aqui. Damião Sandra, do Abolição 5, pergunta a Carlos Santos: a representatividade dos políticos locais na Assembleia Legislativa acabou ou devemos ter esperança de políticos novos? O que é que está faltando para o moçoroense ter novamente confiança na classe política local? Olha, os mais votados em Mossoró, a deputada estadual, foram de Mossoró. A deputada federal, nós tivemos votações, o campeão de voto em todos os tempos, Laurence Amorim. Então, o moçoroense até que votou. Agora, gente, não é tão simples assim a eleição estadual e a federal. E essa, que teve um modelo legal, que pela primeira vez no plano estadual foi utilizado. Então, o fato de boa parcela das forças partidárias ter um comando fora de Mossoró, por exemplo, isso pesou. Pesou. Nominatas feitas para atender interesses políticos de outros políticos, e não priorizar políticos, por exemplo, de Mossoró. Então, isso comprometeu. Nós teremos, claro, no futuro, eu acho que isso é absolutamente normal. O que está ocorrendo agora é uma situação incomum, passageira, e Mossoró voltará a ter uma representação expressiva. Já chegamos a ter 4 deputados estaduais, já chegamos a ter 3 deputados estaduais, 2 deputados estaduais. Né? E agora temos a deputada Isoura, porque às vezes tem gente que faz discurso, não temos ninguém, né? Exato. Nós temos Isoura, gente. Exato. Deputada. Interessante. Por favor, não me venham com xenofobia. Não, porque não nasceu em Mossoró. A maioria da população de Mossoró tem origem fora. E fora de Mossoró. E outra Mossoró, coisa, até a seca do triênio 77, 78, 79, no século XIX, tinha uma população de 6.500 pessoas e foi para 25 mil pessoas. Desde então, Mossoró, mais do que nunca, é uma cidade miscigenada. Eu estou aqui diante de 2 jornalistas que são moçoroenses. Você, Caroche, de Natal? É uma longa história. Uma longa história. É. Esse aqui de Caraúbas, né? E você vai ignorar isso? Mas com cidadania moçoroense, inclusive. Pois é, que benção. Pois é, e também essa questão de Isolda, eu também escuto muito isso. Pode ser xenofobia, pode ser a questão de ser uma mulher, ou pode ser a questão do posicionamento ideológico dela. De qualquer maneira, é uma deputada de Mossoró. É um conjunto de coisas. Que né? Eu já vi, inclusive, políticos tradicionais falando que Mossoró não tinha deputada, né? Mas, sabendo que tem. Olha, Rocha Neto, ele pergunta quais os principais reflexos políticos que o senador Rogério trará para o Rio Grande do Norte após um insucesso no pleito para se eleger presidente do Senado. Lembrando que os prefeitos de Mossoró e Natal foram partidários de Rogério Marinho na eleição. Olha, o peso de um senador da República é uma coisa difícil até de medir, mesmo sendo de oposição. E Rogério se destacando como uma liderança, mesmo de oposição, com a bancada que esteja, digamos assim, sob sua batuta, é muito importante. É muita força, gente. Não se fecha a porta para um senador, não. Essa que é a realidade. Eu quero também aqui, Carol, dar um alô para Maria Odete, que é uma pessoa que sempre acompanha o seu programa, o programa de Vonuvo, o programa da TCM, e que, quando eu apareço por aqui, ela também assiste. Então, obrigado a Maria Odete, no bairro Boa Vista, pela audiência. Que bom. Olha, a gente tem aqui o Emanuel, do Nova Betânia. Ele diz, vocês acreditam que o Rogério Marinho tem interesse e força para ser um futuro governador no Rio Grande do Norte? Nas próximas eleições, ser a força oposta ao candidato de esquerda? E quem seria a força da esquerda para fazer essa frente? Natália Bonavides? Isso, no caso, a sucessão a Fátima Bezerra. Você vê como a gente tem pressa com as coisas. Está começando tudo agora. Olha, ele tem condições de ser candidato a governador, inclusive sem nenhum grande prejuízo ou sem ter prejuízo. Porque caso perca, digamos, ele sendo candidato, tem mais 4 anos de mandato. Em 2026, Carol? 26, 26. Né? Nós teremos disputa de 2 vagas ao Senado e 1 ao governo do Estado, né? Hoje, a princípio, nós teremos o raciocínio. Fátima e Zenaide, né? Zenaide candidata à reeleição e Fátima candidata novamente ao Senado. Quem será o candidato a governador? É o vice de Fátima? Não sei não, viu? Valtinho,
candidata ao governo do Estado, com apoio do PT. Eu tenho minha desconfiança. Mas você está vendo como o Walter está trabalhando agora como vice? Tá destacado. Recentemente eu dei uma nota no canal BCS, o Blog Carlos Santos, justamente mostrando isso. Muito articulado, tem experiência, tem bagagem, tem canais. Então, está mostrando um trabalho interessante nesse início, buscando apoio, galvanizando apoios importantes para a Fátima, fazendo ponto. E isso é interessante. Olha, o Niel do Sumaré aqui, um alô para você, Niel. Ele está aqui falando, pois é, agora Mossoró fica sem deputado federal. Já falamos sobre este assunto no programa de hoje, Niel. Muito obrigada. A gente tem aqui uma observação da Graça Nunes, que está aqui dizendo, o cenário político é um programa muito bom, nos deixa muito bem informados, mas quando é Carlos Santos e o professor e economista Lucas Godeiro, é de uma grande contribuição para a sociedade, pois a área política e econômica, eles são... exatamente. Parabéns. Tá aí, então. Obrigado, muito viu? Obrigada. Pela generosidade das palavras. Pelos elogios aqui ao nosso programa, né? Sempre bacana. Quero mandar um alô para todo mundo que está mandando alô e curtindo aqui a participação do Carlos no nosso Instagram. Nosso tempo já está acabando, mas qual é a avaliação, Carlos, que você faz desse primeiro mês da gestão de Lula e a impressão que eu tenho de que ele está pisando em ovos? Olha, Lula ganhou no limite, né? Ao contrário do que ocorreu no passado, em vitórias anteriores. Era como se nós tivéssemos uma eleição municipal em Mossoró e o vencedor vencesse por 800 votos, 1.000 votos. É muito pouco, não dá para errar, não. Eu acho que ele, nesses primeiros momentos, tem tido a capacidade, por exemplo, de juntar as instituições de Estado, né? STF, Congresso Nacional, e aquela situação do dia 8 de janeiro. Concorreu e ele soube trabalhar isso. Aquela imagem, ele subir na rampa com aqueles representantes da sociedade e descendo a rampa para visitar, né, o Senado, visitar o STF com congressista, com integrantes do STF. Isso é muito simbológico. Então, isso mostra como ele tem capacidade de diálogo, ele é um bom marqueteiro, ele tem bagagem política, isso é importante. Mas também erra, tem os seus excessos. Há poucos dias, criminalizando de novo o empresariado, como se fosse culpado de tudo, de todas as mazelas. E não é isso, gente, por favor. O empresário é culpado dos males desse país. O nós contra eles é muito ruim, né? Eu acho que é preciso, de novo, resgatando a história de golpe. Na campanha, esconderam o golpe, né? Quem está com Lula, a grande maioria estava com golpe, enfim. É aquele Lula raiz que ele tá precisando ali esconder. Carlos Santos, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa. Obrigado a você, a Vonúvia, obrigado ao pessoal da TCM, o telespectador e os internautas também. Seja sempre bem-vindo, Carlos. Um abraço para o Berg, do Estrela d'Alva. Boa noite, até amanhã. Obrigada pela audiência, uma boa noite e até amanhã.